Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar um texto, certo? Uma história, um conto. Para a partir desse conto nós tirarmos uma sentença, ainda falando sobre o nosso processo de alfabetização, e daí tirarmos uma palavra e daí as sílabas. O título do texto é Criado com Perfeição. Deus criou o mundo e tudo que nele existe: terra, céu, sol, lua e estrelas, todos os seres vivos, como plantas e animais. Depois de tudo, ele fez o ser humano. Por isso, Deus pegou um pouco da terra e moldou o primeiro ser humano. Deus soprou no nariz dele uma respiração de vida, e ele se tornou um ser vivo. Adão foi criado de maneira maravilhosa por Deus, que é perfeito. Tudo o que Deus criou era muito bom, e Deus ficou satisfeito. Adão vivia num belo jardim do Éden, mas Deus viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. Então, Deus fez com que o homem caísse num profundo sono. E enquanto Adão dormia, Deus fez uma mulher a partir de uma das costelas de Adão. Ela também era maravilhosamente perfeita, assim como Adão. E quando Adão viu a mulher, ele ficou muito feliz. Uau! Agora existe alguém como eu? Adão chamou a mulher de Eva. Esse texto está em Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 27 e 2, do 20 ao 23. Adão e Eva foram feitos de maneira maravilhosa, assim como nós. Todos nós também fomos feitos de maneira perfeita, parecidos com Deus, que é perfeito. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Esse é o versículo-chave para você memorizar. Está no Salmo 139 e o verso 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, esse texto, ele fala de uma gratidão, da gratidão em que nós fomos criados, formados, né? E no decorrer do texto, nós vimos o quê? A ação de Deus criando o mundo, né? A teoria criacionista. Deus foi o ser que criou todas as coisas. A terra, o céu, o sol, a lua, as estrelas, todos os seres vivos, as plantas, os animais. E depois Deus fez o ser humano, do pó da terra, como a palavra de Deus diz. Depois Deus soprou no nariz dele e deu a respiração. E ele se tornou um ser vivo. Foi chamado de Adão. Tudo Deus fez de maneira maravilhosa. Tudo que Deus criou era muito bom. E Deus ficou muito satisfeito. No decorrer do texto, nós vimos que Adão vivia no belo jardim do Éden. Mas Deus viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. Então Deus fez com que caísse um profundo sono sobre ele. E enquanto ele dormia, Deus fez uma mulher da costela dele. Ela também era maravilhosamente perfeita, assim como Adão. E quando Adão viu a mulher, ficou muito feliz, porque ele viu que existia alguém como ele. E ele chamou aquela mulher de Eva. Você vai pedir para que a criançada escolha uma palavra
que mais chamou a atenção deles nesse texto? Geralmente, nas minhas turmas de alfabetização, os alunos falavam que o que mais chamava a atenção deles era a criação de quem? Do homem, de Adão, né? E aí eles escolhiam geralmente a palavra Adão. E eu escrevia, né? Inicialmente com letra, bastão, mas depois mostrava a outra forma, né? Adão. E da palavra Adão, a gente escolhia a família do Dá. E com eles eu trabalhava o som do D, a família Dá, Dé, Di, Dó e Do. E a partir daí, dessas novas sílabas que surgiram da palavra Adão, do Dá, Dé, Di, Dó, Do, certo? Esse é um método que vai do geral para o particular, é analítico, né? Eu pedia para que eles dissessem novas palavras com Dá. Aí muitos diziam dado, eu escrevia dado e tentava desenhar um dado. Dedo, dedo, escrevia Didi. Dó, uma palavra com dó, aí surgia dominó. Dudu, eles compram muito Dudu. Aqui um dominózinho, uma pessoa que representa o Didi, um picolézinho, como se fosse um Dudu. A intenção é que a figura lembre a palavra, né? Uma espécie de simbologia. E aí, na próxima aula, eu já contava outra história, revisava a história anterior da criação de Adão e Eva, do mundo, do planeta, da natureza e depois revisava as sílabas que a gente tinha tirado da palavra Adão, que tinha sido a palavra-chave, e contava uma nova história, para que fosse trabalhada, escolhida a nova palavra e trabalhada uma nova família de sílabas, até terminar todas as consoantes. Essa é uma maneira mais lenta, mas é uma maneira em que você pode trabalhar a questão textual e depois vamos procurar a palavra Adão. Já que vocês escolheram Adão, onde é que a gente pode encontrar a palavra Adão no texto? O ideal é que a criança tenha o texto, ou registre no caderno, ou que você dê uma xerox do texto, né? E a criança procurando a palavra Adão no texto. Quantas vezes a palavra Adão aparece no texto? Apareceu no primeiro texto, no primeiro parágrafo, uma vez. No segundo já apareceu uma, aí 2, 3, 4 vezes. Com uma do outro texto, 5 vezes a palavra Adão apareceu. Pede para que o aluno grife a palavra Adão, que apareceu tantas vezes. Circule a palavra Adão, que tantas vezes aparece no texto. Adão acabou se tornando a palavra-chave, né, a ser trabalhada, já que ela aparece tantas vezes no texto, né? Tá aí circulada
a palavra Adão. Ainda tem aqui outro Adão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra Adão aparece no texto. Com mais um aqui, 7 vezes. E na palavra Adão tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. Conta a quantidade de letras que tem na palavra Adão. E quantas sílabas? Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra Adão? Adão, 2 vezes. Se eu abro a boca 2 vezes para dizer a palavra Adão, certo? Adão. Ela é uma palavra o quê? De sílaba. De sílaba. Você acaba já trabalhando o número de sílabas e já introduz separação silábica, certo? Este método parte do geral para o particular, né? E aí também a criação de novas palavras, certo? É bom porque você trabalha um universo de questões e também trabalha de forma interdisciplinar, porque você contou a teoria do criacionismo, né? Você contou pela Bíblia, então você envolve ciência, você envolve religião, você envolve português, porque você está trabalhando a questão da leitura, e você envolve matemática com a quantidade de letras e sílabas que você trabalha na palavra, né? Então aí você trabalha de forma interdisciplinar dessa maneira. É uma maneira mais lúdica, porque você envolve figuras, né? E chama mais a atenção da criança. Até a próxima aula, em que nós vamos ver uma nova história, que tem por título Não Tenha Medo. Esse método, ele funcionou muito porque em turmas de alunos até mais avançados, como terceiro, quarto ano, quinto ano, inclusive, porque as minhas primeiras turmas de prefeitura foram com alunos com essa idade e a maioria não sabiam ler, foi muito eficaz. Consegui alfabetizar mais de 90% da turma, com esse método, contando histórias bíblicas e a partir daí tirando palavras e das palavras as sílabas, até alcançar todas as sílabas do alfabeto, inclusive os encontros vocálicos e os dígrafos, né? E a gente acabava trabalhando de forma interdisciplinar, né? E sempre também tirando uma lição moral da história bíblica, né? E as crianças amavam, porque eles gostam de histórias, e quando se trata de Deus, ainda mais. Até a próxima aula, em que vamos ver a história Não Tenha Medo. Tá certo? Até lá.